Fala pessoal, sou o Diego Jarilo, eu sou analista de suporte da Union Telecom e hoje eu vou falar sobre o abreviado do USCall. Bom, o abreviado, né, ele é uma ferramenta, uma função dentro do USCall que eu considero como um atalho para a telefonia. É através dele que pode ser configurado um número para que seja discada do seu ramal ou direcionada à chamada do cliente, tá? Então, eu posso acionar uma função dentro do USCall através do meu ramal. Para que eu possa fazer isso, eu preciso converter essa função em um número. E é aí que entra o abreviado. Então, eu vou criar um abreviado para que eu chame uma fila, para que eu chame uma URA, para que eu possa fazer um direcionamento da chamada para um celular qualquer. Tá? Então, ele fala ali, ó, configura o abreviado para chamar a função do SCAL através do seu ramal ou direcionar a chamada do cliente. Tá? Então, eu posso criar um calendário dentro do SCAL. O SCAL tem uma ferramenta muito bacana de calendário, onde ele interpreta o horário que você está disponível ali, o seu horário de expediente, e se for um horário extra-expediente, ele liga para o plantonista. Então, para ligar para o plantonista, eu crio um abreviado com o número do plantonista e esse abreviado vai fazer esse atalho, né, para que ele possa fazer a descagem de maneira automática. Se eu estou falando com um vendedor e eu preciso falar, por exemplo, no departamento de suporte, eu não sei qual analista do suporte está disponível, então eu preciso chamar lá no suporte, não preciso ser uma pessoa específica, né? Mas eu vou transferir, né, essa chamada para o suporte. Então eu transfiro ele para o abreviado vai chamar a fila do suporte, onde dentro da fila vai chamar ali estrategicamente os ramais que estão disponíveis. Dessa maneira, eu garanto com que o cliente ele entre numa fila de espera automaticamente, né? Eu não vou precisar esperar alguém atender. Olha, esse ramal está ocupado, vou ligar no outro. E o cliente esperando. Eu já transfiro ele para a fila, ele vai ficar esperando e aí ele vai ser atendido pela equipe do suporte através da transferência do abreviado onde eu chamei a fila. Nesse caso, eu tenho dois exemplos, né? Um chama a fila, que foi esse exemplo que eu dei, e o outro chama a URA. Então, a pessoa ligou para você e escolheu a opção errada na URA. E você fala, olha, amigão, eu vou transferir você novamente para a URA, você escolhe a opção número tal para falar no departamento que você precisa. Então, você transfere essa chamada para a URA, ele vai ouvir as mensagens novamente e ele vai seguir o fluxo certinho, tá? Então, ali o abreviado, ele é um atalho. Para criar o abreviado, tá? Eu vou passar os parâmetros para ele, número do abreviado, tá? Então ele tem ali em cima uma faixa permitida. Essa faixa é um número padrão, né, que a Union coloca, mas ele pode ser alterado por vocês, não tem problema nenhum. Você pode estipular, só tem que tomar cuidado para que esse número não coincida com o ramal do teu cliente, para que quando não chame esse ramal, acabe chamando uma função que não é desejada pelo cliente, tá? Então ele fala ali, ó, utilize o abreviado para chamar as seguintes funções através de um número pré-definido: fila, URA, caixa postal, intercom, calendários, rotas de saída ou até mesmo um script customizado e uma pesquisa. Então, é possível que eu faça a chamada de uma fila, de uma URA, até mesmo eu mesmo ligar do meu ramal numa caixa postal para fazer um teste. Então, eu posso chamar aquele abreviado, ele vai chamar a caixa postal configurada. Intercom, eu posso fazer ali, em vez de eu chamar o número do ramal inteiro, eu posso apenas chamar o número do abreviado e esse abreviado ele vai disparar essa chamada via intercom, né? Interconexão entre uma unidade e uma filial, tá? Entre a matriz e a filial, entre filial e filial, entre filial e matriz. Eu posso ali estar conversando. Eu posso também chamar um calendário, né? Eu transfiro essa chamada. Imagina que o departamento de vendas ele é um departamento que trabalha até às 18 e o suporte é 24 horas. E eu não sei ali quem está atendendo no suporte naquele momento. Então eu transfiro essa chamada para um calendário e esse calendário automaticamente vai entender pelo dia, hora e o período certinho quem está disponível para o atendimento e vai encaminhar a chamada ali dentro. Então eu posso utilizar um calendário, um abreviado para chamar o calendário e usar esse tipo de função também, entre outras. Uma rota de saída é o exemplo que eu dei, né, de chamar o plantonista. Então eu configuro ali o número de celular. Então imagina, eu tenho N funções para utilizar o abreviado. Imagina que eu preciso toda hora fazer uma transferência de chamada para o número de celular. O número de celular são 9 dígitos, então eu vou precisar ali digitar 9 dígitos para que eu possa completar a chamada. A chance de eu errar é grande, então eu posso criar um abreviado
com o número do celular já estipulado, então eu preciso passar para o meu supervisor a chamada, preciso ligar no celular dele. Então eu faço ali um abreviado e eu chamo o abreviado, onde o abreviado pode ser ali 801, 802, então transferência 802, ele já vai chamar aquele número pré-estipulado e eu posso também configurar vários abreviados com vários números de celular e um calendário. Então, quando eu chamo o calendário chama o abreviado de quem está disponível naquele período. Então, assim, o abreviado é uma função que eu tenho N maneiras de utilizar, tá? Eu posso também criar um script personalizado, onde eu posso criar ali, como o próprio nome diz, personalizar uma função e interagir através da chamada do cliente mesmo. Eu posso fazer com que o cliente ligue para mim e eu direcione a chamada do cliente para o abreviado chame script e esse script faça ali uma atuação personalizada dentro da minha telefonia e entregue um certo resultado disponível. E pesquisa de satisfação. Tá? Então, no modelo de call center, a pesquisa de satisfação das chamadas receptivas ou ativas, elas são configuradas de maneira que após a desconexão do agente, né, o agente desligou a chamada, o cliente vai ouvir a pesquisa. Mas no modelo de simples, né, do ramal simples, onde ele não tem ali uma função de call center ativa, ele precisa transferir, né, essa chamada do cliente para a pesquisa. Então ele vai falar para o cliente, olha, aguarde que eu vou te transferir para a pesquisa. E ele faz a transferência manual. Tá? A diferença é que no call center é automático e ele já vai ser a necessidade de um abreviado. E no ramal simples, no modelo simples da telefonia, eu preciso ter um abreviado que eu preciso chamar esse atalho, né, para que eu chegue até a pesquisa. Então eu transfiro a chamada para o abreviado e mando para a pesquisa. Gente, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado. Siga nosso canal, tem muito mais conteúdo para vocês aí.